Marina servia café há 6 anos, sendo invisível para todos. Até o dia em que uma senhora francesa murmurou «Personne ne comprend», reclamando em francês que ninguém a compreendia, e Marina respondeu fluentemente. O bilionário na mesa ao lado deixou cair a xícara. E o bilhete que ele escreveu mudou tudo. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Marina desligou o som antes que acordasse a mãe no quarto ao lado. Levantou-se no escuro, tateando até o banheiro sem acender a luz. Economia de energia era hábito antigo, não escolha. Enquanto esquentava a água para o café, olhou pela janela da cozinha. Lá embaixo, a cidade ainda dormia. Dali a 2 horas pegaria o primeiro ônibus. Mais 40 minutos de trajeto. Chegaria à cafeteria Belle Époque às 7 em ponto, meia hora antes do expediente começar. Sempre meia hora antes. Marina, você acordou? A voz da mãe veio do corredor. Pode voltar a dormir, mãe. Só estou preparando o café. Deixa eu fazer isso para você. Já está pronto. Volte para a cama. Ouviu os passos se afastarem. Sua mãe trabalhava como costureira em casa, fazendo bainhas e consertos para uma loja no centro. Às vezes ficava até tarde na máquina. Marina preferia que ela descansasse enquanto podia. Tomou o café em silêncio, olhando os cadernos empilhados na mesinha da sala. Cadernos de francês, espanhol, inglês, italiano. Estudava nas horas vagas, nos intervalos da cafeteria, no ônibus quando não estava lotado, à noite antes de dormir. Tinha metas semanais, 50 vocabulários novos em cada idioma, 2 horas de áudio, uma redação. Ninguém sabia disso. Na cafeteria, ela era só a garçonete que trabalhava há anos no mesmo lugar. O ônibus estava cheio naquela manhã. Marina ficou em pé, segurando a alça e observando as pessoas ao redor. Um homem de terno lia notícias no celular. Uma enfermeira dormia apoiada na janela. 2 estudantes conversavam sobre prova de faculdade. Ela costumava imaginar as vidas deles. Para onde iam, o que faziam, se eram felizes. Depois parava de imaginar, porque não levava a lugar nenhum. Sua vida era concreta. Acordar cedo, trabalhar, estudar, dormir. Repetir. A Belle Époque ficava numa esquina nobre dos jardins. Fachada de vidro, mesas de mármore, plantas suspensas que alguém regava religiosamente. Era o tipo de lugar onde empresários tomavam café antes de reuniões importantes e onde senhoras se encontravam para conversar sobre viagens. Marina entrou pela porta dos fundos como sempre. Trocou de roupa no vestiário minúsculo, amarrou o cabelo, checou o uniforme no espelho. Azul e branco, impecável. Carla, a gerente, era rigorosa com a apresentação. Bom dia, Marina. Carla apareceu segurando a prancheta de pedidos. Mesa 12 já está esperando. Cliente regular, você sabe como ele gosta do café. Sei, sim. E não esquece de sorrir. Cliente gosta de simpatia. Marina sorriu. Não porque Carla pediu, mas porque havia aprendido que sorrir deixava as pessoas mais confortáveis. Elas não precisavam se sentir culpadas por serem servidas. O movimento começou devagar. 2 executivos na mesa 3, discutindo planilhas. Uma mulher sozinha na mesa 7, digitando freneticamente no laptop. Um casal de idosos na janela, dividindo um croissant. Marina atendia com eficiência silenciosa. Anotava pedidos, trazia cafés, limpava mesas. Não era invisível exatamente. As pessoas haviam o suficiente para pedir o que precisavam, mas não haviam de verdade. Não viam que ela prestava atenção em cada conversa, que reconhecia sotaques, que identificava quando alguém falava francês ao telefone ou quando um turista tentava ler o cardápio em português. Marina, mesa 15. Carla indicou uma senhora que acabava de sentar perto da janela. Atende ela, por favor. A mulher tinha cerca de 70 anos, cabelos brancos presos num coque elegante. Vestia um conjunto verde esmeralda, discreto, mas claramente caro. Tinha aquela postura ereta de quem cresceu sendo corrigida sobre como sentar. Bom dia. O que a senhora vai querer? A mulher olhou o cardápio com expressão perdida. Seus olhos estavam levemente vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Um café, por favor. Simples. Alguma coisa para comer? Temos croissants frescos. Não, obrigada. Só o café. Marina percebeu o sotaque. Francês.
Sutil, mas inconfundível depois de anos escutando áudios. Trouxe o café com cuidado extra. Algumas pessoas vinham para cafeterias não pela bebida, mas pela companhia silenciosa do ambiente. Essa senhora parecia ser uma delas. Obrigada, disse a mulher, segurando a xícara com as duas mãos como se precisasse do calor. Marina voltou para o balcão. O movimento estava aumentando. Mesa após mesa se enchendo. Ela entrou no ritmo automático. Pedidos, bandejas, sorrisos. Seus pés doíam, sempre doíam no final do turno. Mas ela havia parado de notar anos atrás. Marina! Carla acenou. Cliente está reclamando que o café está frio. Refaz. Refez. O café não estava frio, mas não importava. Marina, limpa a mesa 9. Rápido, tem gente esperando. Limpou. Sempre tinha gente esperando. Marina, você pode cobrir o intervalo da Jéssica? Ela precisa sair mais cedo hoje. Podia. Sempre podia. Era meio-dia quando teve seu próprio intervalo. 15 minutos. Sentou no vestiário, tirou os sapatos, massageou os pés. Abriu o caderno de francês que carregava na bolsa. Tinha uma lista de verbos no modo subjuntivo que queria memorizar. Ainda estudando essas coisas? Jéssica, a outra garçonete, estava guardando suas coisas no armário. Ainda. Pra quê, Marina? Você vai trabalhar aqui a vida toda igual eu. A gente não vai viajar para Paris. Marina não respondeu. Não porque Jéssica estava sendo cruel. Ela não estava. Era apenas realista. A maioria das pessoas que trabalhavam ali continuavam ali. Carla estava na Belle Époque há 15 anos. Jéssica, há 8. Era um emprego estável, salário fixo. Num país onde isso era luxo, reclamar parecia ingratidão. Não tô criticando, viu? Jéssica pegou a bolsa. É bonito você ter hobbies, mas não esquece de viver a vida real também. Voltou para o salão. A senhora francesa ainda estava lá na mesma posição. O café já devia estar frio de verdade agora, mas ela apenas olhava pela janela. Marina passou perto da mesa, recolhendo xícaras vazias de outras mesas. Foi quando ouviu o murmúrio baixinho. Je suis tellement seule ici. Estou tão sozinha aqui. A mulher falava consigo mesma, os olhos fixos na rua lá fora. Não esperava que alguém entendesse. Por que esperaria? Estava num café brasileiro rodeada de estranhos. Marina parou. Seu coração acelerou. Era um daqueles momentos que você sabe que vai se lembrar, mesmo sem saber por quê. Ela podia continuar andando, fingir que não ouviu, manter-se invisível como sempre. Ou podia fazer diferente. Vous n'êtes pas seule, madame. A senhora não está sozinha, disse Marina baixinho em francês, pousando uma xícara de café fresco na mesa. Às vezes a solidão dói mais quando estamos rodeados de gente que não nos entende. A mulher virou o rosto tão rápido que Marina quase recuou. Seus olhos arregalaram, encheram de lágrimas. Vous parlez français? Você fala francês? Oui, madame. Sim, senhora. Foi então que Marina percebeu o silêncio. Aquele tipo de silêncio que acontece quando algo inesperado interrompe o fluxo normal das coisas. Olhou ao redor. Várias pessoas tinham parado de conversar e olhavam na direção delas. Na mesa ao lado, um homem de aproximadamente 60 anos, terno impecável, tinha deixado o celular sobre a mesa. Ele olhava para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, talvez. Ou interesse. Carla atravessou o salão com passos rápidos. Marina, você pode vir aqui um momento? O tom não admitia discussão. Marina olhou para a senhora francesa, que agora sorria pelas lágrimas, e seguiu a gerente até o balcão. O que você está fazendo? Carla sussurrou, mas com intensidade. Você está aqui para servir café, não para ter conversinha com o cliente. Ela estava... Não quero saber. Volta para o seu trabalho. Marina voltou. A senhora francesa ainda a observava, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Reconhecimento. Como se finalmente alguém a tivesse visto de verdade. O homem da mesa ao lado pediu a conta. Quando Marina trouxe, ele entregou o cartão sem tirar os olhos dela. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. 6 anos, senhor. E onde aprendeu francês? Marina hesitou. Não estava acostumada a responder perguntas sobre si mesma. Sozinha, nos intervalos. Ele assentiu devagar,
como se estivesse processando uma informação importante. Depois assinou o recibo, levantou-se e foi embora. Mas antes de sair, olhou para ela mais uma vez. Um olhar longo, avaliativo. Marina não sabia ainda, mas aquele olhar tinha mudado tudo. Marina terminou o turno às 6 da tarde. Os pés latejavam, a coluna doía daquela dor surda que vinha de ficar em pé o dia inteiro. Trocou de uniforme no vestiário, despediu-se de Jéssica e saiu pela porta dos fundos. O sol ainda estava alto naquela época do ano. Caminhando até o ponto de ônibus, Marina passou pelas vitrines das lojas ao redor. Boutiques com vestidos que custavam seu salário mensal, joalherias com alianças na janela, restaurantes com menus em francês pendurados na entrada. Ela parava às vezes na frente desses menus. Testava sua compreensão. Bœuf bourguignon, ratatouille, tarte tatin. Pronunciava baixinho, corrigindo o próprio sotaque. Ninguém prestava atenção. Mais uma pessoa na calçada. O ônibus demorou 20 minutos. Quando finalmente chegou, já estava lotado. Marina conseguiu um lugar perto da janela depois que uma mulher desceu. Encostou a cabeça no vidro, sentindo a vibração do motor. Pensou na senhora francesa, no jeito como seus olhos tinham se enchido de lágrimas quando Marina respondeu: "Vous n'êtes pas seule." Você não está sozinha. Frases simples às vezes carregavam mais peso do que discursos inteiros. Pensou também no homem da mesa ao lado, no modo como ele tinha perguntado onde ela aprendeu francês, como se a resposta importasse de verdade. Sozinha, nos intervalos. Será que ele achava estranho? Ridículo? Uma garçonete estudando idiomas que nunca usaria? Marina balançou a cabeça. Não importava o que estranhos pensavam. Nunca tinha importado. Chegou em casa quando o céu começava a escurecer. Sua mãe estava na sala, costurando uma bainha de calça na máquina antiga que rangia a cada ponto. "Oi, mãe." "Filha, tem comida na geladeira. Esquentei feijão mais cedo." "Obrigada." Marina comeu em silêncio na cozinha, olhando os cadernos na mesinha. Ainda tinha que revisar os verbos em espanhol e ouvir pelo menos meia hora de podcast em italiano. Rotina. "Marina, você trabalhou demais hoje?" Sua mãe apareceu na porta, secando as mãos num pano de prato. "Normal, mãe. Por quê?" "Você parece cansada, mais do que sempre." Marina sorriu. Sua mãe tinha aquele jeito de ver coisas que ninguém mais via. "Aconteceu uma coisa hoje. Uma coisa pequena, mas diferente." Sua mãe sentou-se à mesa, gesto que significava: "Pode contar." Tinha uma senhora francesa no café. Ela estava sozinha, sabe? Daquele jeito que a gente sente que a pessoa está sofrendo. Aí ela murmurou algo em francês, não esperando que ninguém entendesse. E eu respondi: "Em francês?" "É." Sua mãe ficou quieta por um momento. Depois segurou a mão de Marina por cima da mesa. "E o que aconteceu?" Ela chorou. De alívio, acho. E tinha um homem na mesa do lado que ficou me olhando de um jeito estranho. Carla ficou brava porque eu parei para conversar. Marina fez aspas com os dedos. "Carla tá sempre brava com alguma coisa." "É verdade. Mas você fez certo, filha. Às vezes a gente estuda tanto, guarda tanto conhecimento, que esquece que conhecimento serve para conectar pessoas. Você conectou com aquela senhora hoje. Isso vale mais do que qualquer prova." Marina apertou a mão da mãe de volta. Não disse em voz alta, mas pensou. "Eu queria que valesse mais. Queria que mudasse alguma coisa. Mas coisas não mudavam só porque você queria." No dia seguinte, Marina chegou à Belle Époque no horário de sempre. Carla já estava no balcão, conferindo o estoque de xícaras. "Bom dia." "Bom dia, Marina. Mesa 3 está esperando." E depois limpa o salão, que eu vi poeira acumulando nos cantos. Sem menção ao dia anterior. Como se nada tivesse acontecido. Talvez realmente não tivesse acontecido nada. Para Carla, para a Belle Époque, era só mais um dia. Marina começou a rotina. Mesa 3. 2 executivos discutindo contrato. Mesa 6. Mulher lendo revista de moda. Mesa 9. Homem sozinho digitando no laptop. Foi quando a porta se abriu e a senhora francesa entrou. Marina a reconheceu imediatamente. Hoje ela vestia um conjunto bege, uma bolsa de couro legítimo no braço. Mas o que mais chamava a atenção era a expressão no rosto. Ela não parecia mais perdida. Parecia
determinada. A mulher varreu o salão com os olhos até encontrar Marina. Então sorriu. Um sorriso verdadeiro, que alcançava os olhos. Caminhou diretamente até ela. Bom dia, disse em português com sotaque carregado. Posso sentar? Você atende? Claro, senhora. Pode escolher qualquer mesa. A mulher escolheu a mesma de ontem. Marina trouxe o cardápio, mas a senhora nem olhou. Café, por favor. E... Ela hesitou, depois continuou em francês. Et j'aimerais vous parler si vous avez un moment. E eu gostaria de falar com você, se tiver um momento. Marina olhou ao redor. Carla estava ocupada na cozinha. O salão estava tranquilo. Ela tinha talvez 2 minutos. Je vous écoute. Estou ouvindo, respondeu baixinho em francês, fingindo anotar o pedido. Ontem, quando você me respondeu, eu não havia falado francês com alguém em meses. Minha família acha que eu deveria me adaptar, parar de viver no passado. Mas a língua materna não é passado, é quem somos. A mulher tinha os olhos brilhando. Você me fez lembrar disso. Marina sentiu algo apertar no peito. Não tristeza exatamente, reconhecimento. A senhora mora aqui agora? Com minha filha. Ela casou com um brasileiro. Eles são gentis, mas ocupados. E eu me sinto como um móvel. Útil, mas sem voz própria. Entendo. Não, você não entende ainda. Mas vai entender um dia quando for mais velha. A mulher sorriu sem amargor. Meu nome é Beatriz. Mas meu nome de batismo é Beatrice. Nasci em Lyon. Prazer, dona Beatriz. Eu sou Marina. Marina. Nome bonito. Beatriz segurou a mão dela por cima da mesa. Obrigada por ontem. Por me ver. Carla apareceu no balcão acenando com impaciência. Marina precisava voltar ao trabalho. Vou trazer seu café. Quando voltou com a xícara, Beatriz tinha um envelope na mão. Toma. Não é muito. Mas quero contribuir com seus estudos. Marina recuou instintivamente. Dona Beatriz, eu não posso aceitar. Pode sim. Não é caridade. É investimento. Em alguém que tem o dom de conectar mundos. Beatriz colocou o envelope sobre a mesa. Por favor, me faria feliz saber que ajudei. Marina olhou para o envelope. Não fazia ideia de quanto tinha ali. Parte dela queria recusar por orgulho. Mas a parte maior, a parte que acordava às 4:30 da manhã todos os dias, sabia que orgulho era luxo. Obrigada, sussurrou. Não, merci à toi. Não, obrigada a você. Marina não abriu o envelope até chegar em casa. Quando finalmente abriu, encontrou R$ 500 e um bilhete escrito à mão em francês. Para a garota que me lembrou que ainda existo. Continue estudando. O mundo precisa de pessoas como você. Álcool R$ 500. Era quase metade do seu salário mensal. Marina sentou na cama, segurando o dinheiro, e deixou as lágrimas virem. Não de tristeza, de algo que ela não sabia nomear. Gratidão, talvez. Ou esperança. Ou simplesmente alívio de ser vista. No dia seguinte, quando chegou ao trabalho, Carla a chamou antes mesmo dela trocar de roupa. Marina, preciso falar com você. O tom era sério. Marina sentiu o estômago apertar. Aconteceu alguma coisa? Ontem de tarde, depois que você foi embora, um homem veio aqui perguntar sobre você. Marina piscou, confusa. Perguntar o quê? Seu nome completo. Há quanto tempo você trabalha aqui? Se você tem formação em idiomas. Carla cruzou os braços. Era aquele cliente da mesa ao lado da francesa, o de terno caro, o empresário. O homem que tinha perguntado onde ela aprendeu francês. Ele disse o que queria? Não, só fez as perguntas e foi embora. Carla a estudou com expressão desconfiada. Marina, você tá metida em alguma coisa? Não, eu nem sei quem é esse homem. Então por que ele tá perguntando sobre você? Marina não tinha resposta. Só tinha perguntas próprias. Você deu as informações? Dei seu nome e confirmei que você trabalha aqui. Mas não dei seu endereço nem telefone. Não sou louca. Carla suspirou. Olha, eu não sei o que você fez para chamar a atenção dele. Mas tome cuidado. Homem rico perguntando sobre garçonete nunca é boa história. Marina assentiu, mas mal ouvia. Sua mente estava acelerada. Por que alguém perguntaria sobre ela? O que ele queria? Trabalhou o dia inteiro em piloto automático, esperando que o homem aparecesse. Mas ele não apareceu.
Beatriz também não voltou. Foi só no final do expediente, quando Marina estava guardando as coisas no vestiário, que Carla entregou um envelope branco. Quase esqueci. Ele deixou isso para você. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Não tinha nome do lado de fora, apenas um logo dourado discreto no canto. Fundação Empresarial Fontaine. Abriu. Dentro, um cartão de visita em papel grosso gravado em relevo. Edouard Fontaine, presidente. E uma mensagem manuscrita em francês, caligrafia elegante. Mademoiselle Marina, tenho uma proposta que pode interessá-la. Amanhã, 10 horas, no café da Avenida Paulista esquina com a Haddock Lobo. Só preciso de 15 minutos do seu tempo. É sobre seu futuro. IF. Marina releu 3 vezes. Edouard Fontaine. Fundação Empresarial. Uma proposta. Sobre seu futuro. Guardou o cartão no bolso, o coração batendo descompassado. Não sabia quem era aquele homem, mas tinha 15 minutos para descobrir. Marina acordou às 3 da manhã. Não porque o despertador tocou, ela o tinha programado para as 4h30, como sempre. Acordou porque seu cérebro não conseguia desligar. Ficou olhando o teto no escuro, repassando mentalmente cada palavra do convite. Tenho uma proposta que pode interessá-la. É sobre seu futuro. Virou de lado, tentando forçar o corpo a relaxar. Inútil. Cada vez que fechava os olhos, via o cartão de visita. O logo dourado. A caligrafia elegante. Edouard Fontaine. O nome soava importante mesmo quando lido em silêncio. Às 3h30, levantou-se para beber água. Ficou na janela da cozinha, observando a cidade ainda adormecida. Algumas janelas acesas aqui e ali. Outras pessoas que também não conseguiam dormir. Outros turnos noturnos começando, outras vidas paralelas à dela. Pensou no que Carla tinha dito. Homem rico convidando garçonete nunca é coisa boa. A frase tinha ficado martelando na cabeça. E se Carla estivesse certa? E se Marina estava sendo ingênua? Mas então lembrou do modo como Edouard tinha perguntado sobre francês. Não com malícia, com curiosidade genuína, como se a resposta realmente importasse. Às 4 horas desistiu de voltar a dormir. Levantou-se, tomou banho, escolheu a roupa com cuidado. Não tinha muitas opções. Calça jeans escura, blusa branca simples, sapato fechado que não era tênis, mas também não era social. O melhor que tinha. Olhou-se no espelho. Parecia comum, exatamente o que era. Mas então ajeitou o cabelo, endireitou os ombros. Talvez comum fosse suficiente. Talvez comum fosse apenas o ponto de partida. Você tá linda, filha. Sua mãe apareceu na porta do quarto, ainda de camisola. Que horas é a reunião? 10 horas. Mas preciso passar na Belle Époque antes. Avisar Carla que vou chegar tarde. Carla vai entender. Marina não tinha tanta certeza. Sua mãe entrou no quarto, sentou na cama. Tinha aquela expressão que significava: preciso falar algo importante. Marina, eu sei que você não contou muita coisa sobre essa reunião. E tudo bem. Você é adulta, tem suas razões. Ela pegou a mão da filha. Mas eu também sei quando você tá com medo. E tá, né? Marina sentiu o nó na garganta. Tô. Medo de quê? De estar fazendo besteira. De estar acreditando em algo que é bom demais para ser verdade. De estar esperando. Sua mãe apertou a mão dela com mais força. Sabe qual é o problema de ter esperança? Nenhum. O problema é desistir de ter antes mesmo de tentar. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, mas genuíno. Vai nessa reunião. Escuta o que o homem tem a dizer. Depois você decide. Mas não decide antes por medo. Marina abraçou a mãe. Aquele abraço apertado que você dá quando as palavras não bastam. Chegou à cafeteria às 7, como sempre. Carla estava organizando as mesas, o rosto já marcado pelo franzido de testa permanente. Marina, que bom que você chegou cedo. Tem uma festa particular marcada para hoje à tarde, vamos precisar de todo mundo. Carla, eu preciso sair às 9h30. Tenho um compromisso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Compromisso. Carla repetiu a palavra como se fosse em idioma estrangeiro. Que tipo de compromisso? Uma reunião. Com quem? Marina hesitou. Não devia explicações sobre sua vida pessoal. Mas Carla tinha aquele jeito de fazer você se sentir obrigada. Com aquele homem, o que deixou o cartão.
Carla cruzou os braços, a postura enrijecendo. Marina, eu avisei você. Homem rico convidando garçonete para reunião nunca é coisa boa. Você sabe o que ele quer de verdade, não sabe? Ele disse que é sobre uma proposta profissional. E você acreditou? Carla soltou uma risada curta, sem humor. Filha, eu tenho o dobro da sua idade. Já vi muita menina bonita acreditar em conversa de empresário. Isso não termina bem. Marina sentiu a irritação subir como uma onda. Durante 6 anos, ela tinha engolido comentários, aceitado críticas, baixado a cabeça, mas alguma coisa tinha mudado. Talvez desde o momento em que respondeu em francês para Beatrice. Talvez desde que Edouard olhou para ela como se ela fosse mais do que apenas uma garçonete. Respirou fundo antes de responder. Eu vou. Se quiser me demitir por isso, tudo bem. Mas eu vou. Foi a primeira vez em 6 anos que ela falou assim com Carla. A gerente piscou, surpresa. Não vou te demitir, mas não vai ter pagamento pelas horas perdidas. Eu sei. E se for furada, não venha reclamar depois. Não vou. Carla ficou olhando para ela por um longo momento, como se estivesse vendo Marina pela primeira vez. Então balançou a cabeça. Você mudou alguma coisa nesses últimos dias. Não sei se é bom ou ruim ainda. Eu também não sei. Marina trabalhou as 2h30 seguintes no automático. Serviu cafés, limpou mesas, sorriu mecanicamente. Mas algo era diferente. Cada vez que olhava ao redor, para os clientes absortos em suas conversas, para Jéssica reclamando dos pés doendo, para Carla anotando pedidos com a mesma expressão permanentemente insatisfeita, Marina sentia uma distância crescendo. Não era desprezo. Era perspectiva. Às 9h20, trocou de roupa no vestiário. Jéssica entrou, curiosa. Carla disse que você vai numa reunião misteriosa. É. E com aquele francês? Ele não é francês. É brasileiro. O sobrenome que é francês. Jéssica deu de ombros. Tanto faz. Você tá sabendo o que tá fazendo? Não, mas vou descobrir. Às 9h30 saiu pela porta dos fundos. A manhã estava clara, o sol forte para a época do ano. Marina sentiu o calor no rosto e pensou, daqui a algumas horas, eu vou saber. O café na Avenida Paulista ficava a 3 estações de metrô. Marina chegou com 15 minutos de antecedência. Parou na frente do lugar, observando pela vitrine. Era diferente da Belle Époque, mais moderno, minimalista. Poucas mesas, muito espaço entre elas. O tipo de lugar onde privacidade custava caro. Ela podia ver Edouard lá dentro. Ele já estava sentado, lendo algo no celular. Vestia terno diferente, cinza escuro dessa vez. Não era homem que repetia roupa. Marina respirou fundo 3 vezes. Uma técnica que tinha lido numa revista antiga na sala de espera de um consultório. Supostamente acalmava o sistema nervoso. Não estava funcionando muito bem. É só uma conversa. Ela murmurou para si mesma. Só 15 minutos. Entrou. Edouard Fontaine já estava lá, mas levantou-se quando a viu. Gesto antiquado, mas natural nele. Mademoiselle Marina, obrigado por vir. Ele falou em português, mas a palavra francesa no começo pareceu intencional. Um teste, talvez. Ou simplesmente o jeito dele de criar conexão. Bom dia, Sr. Fontaine. Por favor, sente-se. Quer café? Chá? Café, obrigada. Ele fez sinal para o garçom. Marina notou como o rapaz se apressou, como tratou Edouard com deferência extra. Esse homem era importante, mais do que ela imaginava. O café chegou em xícara de porcelana fina. Marina segurou com cuidado como se pudesse quebrar com pressão errada. Vou direto ao ponto. Edouard começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Porque imagino que você esteja nervosa, e enrolação só piora nervosismo. Marina não confirmou nem negou, apenas esperou. Eu presido uma fundação empresarial. Trabalhamos com desenvolvimento de talentos em mercados emergentes, especialmente América Latina e África. Nosso foco é encontrar pessoas com competências excepcionais que, por circunstâncias socioeconômicas, não têm acesso a oportunidades proporcionais ao seu potencial. Ele pausou, medindo a reação dela. Marina manteve a expressão neutra, mas o coração estava disparado. Cada palavra era uma porta se abrindo. Quando ouvi você falando francês com Madame Beatrice, sim, eu sei o nome dela. Ela é amiga de longa data. Fiquei intrigado.
Não era francês de curso básico. Era fluente. Sotaque quase perfeito. Então investiguei. Investigou? Marina sentiu um frio na espinha. Fiz perguntas discretas. Nada invasivo, apenas o necessário para confirmar minha intuição. Eduard se inclinou ligeiramente. Você trabalha na Belle Époque há 6 anos. Nunca faltou. Nunca se atrasou. Nunca teve reclamação de cliente. E estuda 4 idiomas sozinha, sem professor, sem curso formal. É isso mesmo? Marina engoliu seco. É. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Por que o quê? Por que você estuda idiomas? Qual o objetivo? Ninguém nunca tinha perguntado isso. Nem sua mãe, que apoiava, mas não entendia. Nem Jéssica, que achava perda de tempo. Nem Carla, que nem sabia. Porque... Marina escolheu as palavras com cuidado. Porque eu não quero passar a vida inteira sendo invisível. Idiomas são portas. Eu não sei para onde levam ainda, mas sei que não podem me levar para lugar pior do que onde eu tô. Eduard sorriu. Não foi um sorriso condescendente. Foi de reconhecimento. Resposta perfeita. Agora deixe-me fazer minha proposta. Ele tirou um iPad da pasta de couro. Deslizou o dedo algumas vezes, virou a tela para ela. Este é o Programa de Desenvolvimento Internacional da Fundação Fontaine. Todo ano selecionamos 10 pessoas no mundo inteiro. Oferecemos bolsa integral para estudo de idiomas em instituição de excelência. No seu caso, seria o Institut Francês em Paris. 6 meses de imersão total. Acomodação, alimentação, passagens, tudo coberto. Marina olhou para a tela. Havia fotos, prédios elegantes, salas de aula com janelas enormes, estudantes de diferentes países sorrindo. Paris, 6 meses. Tudo coberto. As palavras ecoavam, mas não pareciam reais. Era como ler sobre a vida de outra pessoa. Mas, Eduard continuou, e Marina sentiu o mas vindo antes dele falar. O processo de seleção é rigoroso. Você precisaria passar por entrevista em francês, inglês e espanhol. Prova escrita. Apresentação oral. E, se aprovada, precisaria começar em 6 semanas. 6 semanas! Marina repetiu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sei que é rápido, mas o programa tem data fixa. A próxima turma só começa ano que vem. Marina olhou para o café esfriando na sua frente. Pensou na mãe, sozinha em casa. Pensou no salário que pagava as contas. Pensou em Carla dizendo que homem rico era cilada. Mas também pensou nos cadernos empilhados, nos anos acordando às 4h30, nas horas estudando no ônibus, nos intervalos, na madrugada, em todas as vezes que pronunciou palavras francesas sozinha na frente de menus que nunca poderia pagar. Por que eu? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. O senhor não me conhece, nem sabe se eu sou boa o suficiente. Sei sim. Eduard fechou o iPad com um clique suave. Sabe como? Como? Você estudou 4 idiomas sozinha enquanto trabalhava turno integral. Isso demonstra disciplina, inteligência e, mais importante, fome. Fome de crescer, de aprender, de ser mais. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Instituições de elite estão cheias de gente com acesso a tudo, mas sem fome. Eu prefiro apostar em quem tem fome. Marina sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Piscou rápido. Não deixou cair. Quando o senhor precisa da resposta? Você tem 1 semana para decidir se quer fazer o processo seletivo. As entrevistas acontecem em 2 semanas. Resultado sai em 3. Mas preciso de honestidade total. Tem algo que te impediria de ir? Família dependente? Questões de saúde? Dívidas graves? Minha mãe. Ela trabalha como costureira, mas... O aluguel, as contas... E, se você for selecionada, incluímos auxílio financeiro para dependentes durante o período do programa. Sua mãe ficaria coberta. Não no mesmo padrão que você estaria em Paris, mas o suficiente para viver com dignidade. Claro. Claro que tinha pensado nisso. Essas pessoas pensavam em tudo. Não deixavam obstáculos práticos se tornarem desculpas. Marina. Eduard usou o primeiro nome pela primeira vez e algo na voz dele mudou. Ficou menos formal, mais humano. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Sei que sua chefe provavelmente disse que isso é cilada. Mas não é.
Eu faço isso porque acredito que talento desperdiçado é tragédia, e você está sendo desperdiçada servindo café. Servir café não é desonra. Não é. Mas também não é seu teto, é seu chão. A frase ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentiu o peso dela. Seu chão. Não seu limite, seu ponto de partida. Eduard colocou um cartão na mesa. Este é o contato da coordenadora do programa, Madame Rousseau. Ela é francesa, fala português fluente. Liga para ela essa semana. Ela vai explicar todo o processo de seleção, tirar suas dúvidas, dar orientações sobre como se preparar, sem compromisso. Mas liga. Marina pegou o cartão. Papel grosso, letras em relevo. Outra vez, real demais para ser mentira. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda. Agradeça quando estiver em Paris. Ou melhor, não me agradeça nunca. Só viva a vida que você merece viver. Eduard se levantou, estendeu a mão. Marina apertou. A mão dele era firme, calejada. Não era homem que só assinava papéis. Era homem que tinha trabalhado na vida. Ah, mais uma coisa. Ele pausou na porta, como se tivesse esquecido. Beatrice me pediu para entregar isso. Estendeu um envelope pequeno, cor creme. Marina abriu depois que ele saiu. Dentro, um bilhete em caligrafia trêmula, mas elegante. Querida Marina, soube da proposta. Eduard é velho amigo da família. Homem sério, homem de palavra. Vá. Não por mim, não por ele, por você. O mundo precisa da sua voz, e vozes que ficam em silêncio morrem aos poucos. Não deixe a sua morrer. Beatriz. Marina dobrou o bilhete devagar, com o cuidado de quem guarda algo precioso. Saiu do café. Ficou parada na calçada da Paulista. Pessoas passando rápido dos dois lados. Buzinas, vozes. Música de algum violeiro no vão livre do MASP. Caos urbano pulsando ao redor. E pela primeira vez em 6 anos, Marina não sentiu o peso da rotina. Sentiu o peso da escolha. E escolher, ela percebeu, era liberdade e terror ao mesmo tempo. Marina passou os 3 dias seguintes num estado de suspensão. Trabalhava no automático na Belle Époque. Sorria, servia cafés, limpava mesas, mas sua cabeça estava em outro lugar. No cartão de Madame Rousseau que carregava no bolso. Na frase de Eduard que ecoava sem parar. Não é seu teto, é seu chão. Na noite do 3º dia, sentou-se à mesa da cozinha com sua mãe. Tinha ensaiado mentalmente a conversa dezenas de vezes. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi diferente do planejado. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Sua mãe largou a costura, a expressão imediatamente preocupada. Aconteceu alguma coisa na reunião? Aconteceu. Mas não do jeito que a gente imaginava. Marina respirou fundo. O homem, Eduard Fontaine. Ele preside uma fundação internacional. Ele me ofereceu uma bolsa de estudos. 6 meses em Paris. Institut Français. Tudo pago. O silêncio que se seguiu foi denso. Paris, sua mãe repetiu devagar, como se testando o som da palavra. Na França. É, mas tem processo seletivo. Entrevistas em 3 idiomas. Prova escrita, apresentação. E se eu passar, eu teria que ir em 6 semanas. 6 semanas? E eu ficaria 6 meses fora. Sua mãe ficou em silêncio por tanto tempo que Marina sentiu o pânico subindo. Ela ia dizer que não, que era loucura, que Marina não podia abandoná-la. Mas quando sua mãe finalmente falou, as palavras foram outras. Você quer ir? Marina piscou surpresa. Sim, acho que sim. Mas não posso te deixar aqui sozinha. Marina. Sua mãe segurou as 2 mãos dela por cima da mesa. Olha para mim. Marina olhou. Viu os olhos da mãe cheios de lágrimas, mas também cheios de algo mais forte. Determinação. Você acha que eu não sabia? Que eu não via você estudando de madrugada? Que eu não ouvia você repetindo palavras em francês, em inglês, em espanhol enquanto lavava a louça? Sua mãe apertou as mãos dela com força. Você acha que eu achava que era hobby? Era sonho, Marina. E agora o sonho tá batendo na porta e você tá pensando em não abrir por minha causa? Mas o dinheiro, eles vão cobrir. Você disse que vão cobrir. Sim, mas então não tem mais. Sua mãe soltou as mãos dela, secou os próprios olhos com as costas da mão. Você vai fazer essa seleção.
Vai passar. E vai para Paris. Mãe, eu posso não passar. Vai passar. A certeza na voz dela era absoluta. Marina sentiu algo se quebrar no peito, não de dor, de alívio. Eu tô com medo, Marina admitiu, a voz saindo tremida. Eu sei, mas medo é sinal de que a coisa importa. Se não importasse, você não estaria com medo. Marina abraçou a mãe. Ficaram assim por um longo momento, em silêncio, apenas existindo juntas. Quando se separaram, sua mãe tinha um sorriso pequeno, mas genuíno. Agora vai ligar para essa madame, como é o nome, e diz que você aceita. Marina ligou no dia seguinte. Madame Rousseau atendeu no segundo toque. Alô? Bonjour? Alô? Bom dia? Bom dia, Madame Rousseau. Meu nome é Marina. Edouard Fontaine me passou seu contato. A voz do outro lado mudou imediatamente. Ficou mais calorosa. Ah, Marina, oui, Edouard me falou sobre você. Que bom que ligou. Ela tinha sotaque francês carregado, mas o português era fluente. Você decidiu se vai fazer o processo seletivo? Decidi. Quero fazer. Magnifique. Maravilhoso. Então deixe-me explicar como funciona. Madame Rousseau tinha a voz de quem sorria enquanto falava. Ela explicou cada etapa com paciência. A primeira entrevista seria em uma semana, por vídeo. 15 minutos em francês, 15 em inglês, 15 em espanhol. Depois, prova escrita, redação em cada idioma sobre tema específico. Por fim, apresentação oral de 10 minutos em francês, sobre por que idiomas importam. E Marina, Madame Rousseau disse no final, a voz ficando mais séria, não tente parecer perfeita. Nós não queremos perfeição. Queremos autenticidade. Queremos ver quem você é de verdade. Marina anotou tudo. Horários, requisitos, temas para estudar. Quando desligou, tinha 3 páginas de anotações e o coração batendo como tambor de escola de samba. Uma semana. Tinha uma semana para se preparar para a coisa mais importante da sua vida. Os dias seguintes foram um borrão. Marina acordava às 4 da manhã, estudava até às 6, ia trabalhar, voltava, estudava até a meia-noite. Revisou gramática, escutou podcasts. Fez simulações de entrevista sozinha na frente do espelho. Jéssica notou. Marina, você tá mais magra. E tem olheira. Tá acontecendo alguma coisa? Estou estudando. Mais que o normal. Bem mais. Jéssica não perguntou mais nada, mas Marina via a curiosidade no olhar dela. Carla também notou, mas de jeito diferente. Marina, você anda distraída. Esqueceu o pedido da mesa 7 2 vezes hoje. Desculpa, Carla. Não vai acontecer de novo. É melhor mesmo. Seu desempenho caiu essa semana. Marina engoliu a raiva. Faltavam 2 dias para a entrevista. Só precisava aguentar mais um pouco. Foi na véspera da entrevista que Beatriz voltou. Marina a viu entrar e sentiu um alívio inexplicável. Como encontrar amiga em terra estranha. Dona Beatriz. A senhora sorriu. Aquele sorriso que alcançava os olhos. Marina, querida, vim ver como você está. Edouard me contou que você aceitou fazer o processo. Aceitei. A entrevista é amanhã. Nervosa? Apavorada. Beatriz deu uma risada baixa, musical. Bom, significa que você se importa. Ela sentou na mesa de sempre. Senta aqui comigo um momento, só um momento. Marina olhou ao redor. Carla estava na cozinha. O salão estava tranquilo. Sentou. Quero te contar uma coisa. Beatriz começou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando eu era jovem, tinha a sua idade, ganhei uma bolsa para estudar literatura na Sorbonne. Era meu sonho. Mas meus pais achavam que mulher não precisava de universidade. Precisava de casamento. Marina ficou quieta, escutando. Eu obedeci. Casei. Tive filhos. Fui boa esposa, boa mãe. Mas sempre me perguntei, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse escolhido meu sonho em vez do sonho que escolheram para mim? Beatriz olhou diretamente nos olhos de Marina. Não estou dizendo que me arrependo da minha vida. Meus filhos são minha alegria. Mas tem uma diferença entre viver a vida que você construiu e viver a vida que construíram para você. Ela segurou a mão de Marina. Você tem a chance que eu não tive. Por favor, não deixe medo, não deixe culpa, não deixe voz de ninguém te impedir. Nem minha voz, nem de Edouard, nem da sua mãe.
Escuta sua própria voz. Marina sentiu as lágrimas queimando. E se eu não for boa o suficiente? Você é. Mas mesmo se não passar dessa vez, o importante é ter tentado. Porque tentar já é vitória. Já é dizer, eu mereço mais. Carla apareceu no balcão, acenando com impaciência. Marina precisava voltar ao trabalho. Mas antes de se levantar, apertou a mão de Beatriz. Obrigada. Por tudo. Não me agradeça. Apenas voe. A entrevista era às 9 da manhã. Marina tinha pedido folga. Carla tinha resmungado, mas liberado. Estava sentada na frente do computador velho da sala, câmera posicionada, fone de ouvido conectado. Tinha testado tudo 3 vezes. Sua mãe tinha saído de casa para dar privacidade. Estarei na casa da vizinha. Pode gritar, chorar, fazer o que precisar. Às 9 em ponto, a chamada de vídeo entrou. 3 rostos apareceram na tela. Madame Rousseau no centro sorrindo. Um homem de cabelos grisalhos à esquerda. Uma mulher asiática jovem à direita. Bonjour, Marina. Madame Rousseau acenou. Está pronta? Sim. A voz de Marina saiu mais firme do que esperava. Então começamos. Em francês primeiro. Marina, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? Fale-me sobre você. Quem é você? Marina respirou fundo e começou. Falou sobre crescer na periferia, sobre a mãe costureira, sobre trabalhar desde os 18, sobre descobrir idiomas por acaso, numa revista velha que alguém deixou no ônibus, sobre perceber que palavras eram pontes entre mundos. O francês fluía, não perfeito, mas genuíno. Ela não tentou impressionar com um vocabulário rebuscado, apenas falou a verdade. Depois veio o inglês. Perguntas sobre desafios, sobre como lidava com frustração, sobre o que esperava aprender em Paris. Então o espanhol. Discussão sobre diferenças culturais, sobre como idiomas moldam pensamento. Os 45 minutos passaram como 5. Quando a entrevista terminou, Madame Rousseau sorriu. Merci, Marina. Você receberá retorno em 3 dias. Mas já posso dizer uma coisa. Marina segurou a respiração. Você é exatamente o tipo de pessoa que esse programa foi criado para encontrar. A chamada terminou. Marina ficou sentada, olhando para a tela preta, o coração martelando. Tinha feito tudo o que podia. Agora, era só esperar. Os 3 dias seguintes foram tortura. Marina trabalhava, mas mal conseguia se concentrar. Carla reclamou 2 vezes. Jéssica perguntou se ela estava doente. Beatriz não voltou ao café, mas mandou mensagem pelo celular. Marina tinha dado seu número no último encontro. Pensando em você. Você foi maravilhosa, tenho certeza. No 3º dia, às 6 da tarde, o e-mail chegou. Marina estava no vestiário, trocando o uniforme. O celular vibrou. Ela olhou a tela. Remetente. Madame Rousseau, Fondation Fontaine. Assunto. Resultado de votre entretien. Resultado da sua entrevista. Marina sentou no banco. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Abriu. Leu a primeira linha. E o mundo parou. Chère Marina, c'est avec grand plaisir que nous vous informons. Querida Marina, é com grande prazer que informamos. Ela tinha passado. Estava aprovada. Paris. Institut Français. 6 meses. Começava em 5 semanas. Marina leu o e-mail 3 vezes. 4, 5. Como se as palavras pudessem desaparecer se ela piscasse. Mas não desapareciam. Eram reais. Ela tinha conseguido. Saiu do vestiário num transe. Atravessou o salão da Belle Époque. Carla a chamou, dizendo algo sobre limpeza de mesa. Mas Marina mal ouviu. Saiu pela porta da frente, não a dos fundos. Ficou parada na calçada dos jardins, o sol poente pintando o céu de laranja e rosa. E então, pela primeira vez desde que tinha 14 anos, Marina chorou em público. Chorou de alívio, de medo, de alegria, de terror, porque sua vida finalmente tinha mudado, e não havia volta. Marina entrou na Belle Époque no dia seguinte com o e-mail de aprovação impresso na bolsa. Tinha ensaiado mentalmente a conversa com Carla. Seria direta, profissional. Daria aviso prévio de 1 mês, mais do que o necessário, mas era o correto. Encontrou a gerente no balcão, conferindo o estoque de xícaras como sempre. Carla, preciso falar com você. Se for para pedir folga de novo,
Não é isso. É sobre meu aviso. Carla parou. Virou-se lentamente. Aviso? Estou pedindo demissão, com 1 mês de antecedência. O silêncio que se seguiu foi denso. Carla colocou a prancheta sobre o balcão com um baque seco. Você trabalha aqui há 6 anos? 6 anos, Marina. E vai sair assim? Por causa daquele homem? Não é por causa dele, é por causa de mim. Você acha que vai conseguir algo melhor lá fora? Acha que é fácil arrumar emprego? Essa cafeteria te deu estabilidade, salário fixo. E eu sou grata por isso, mas recebi uma bolsa de estudos. Vou passar 6 meses na França. Carla deu uma risada curta, sem humor. França. Claro. E quando você voltar, se voltar, o que vai fazer? Vai ter perdido seu emprego, sua estabilidade. Vai ter que recomeçar do zero. Marina sentiu a raiva subindo, mas manteve a voz calma. Talvez, mas pelo menos vou ter tentado. Tentado o quê? Ser especial? Marina, você não é especial. Nenhuma de nós é. A gente trabalha, paga as contas, sobrevive. Isso é a vida real. A frase ficou suspensa no ar como veneno. Marina olhou para Carla. O rosto marcado por rugas de insatisfação permanente, os ombros curvados pelo peso de anos no mesmo lugar, os olhos que não brilhavam mais. E percebeu algo que nunca tinha visto com clareza. Carla